Olá, eu sou o professor Reginaldo e na aula de hoje daremos continuidade à aula sobre conjunto e imagem, fazendo um exercício. Nesse exercício, pretendo trabalhar mais o conceito de conjunto e imagem e mostrar que, sem as ferramentas adequadas do cálculo, somente com a definição, pode ser uma tarefa árdua determinar o conjunto e imagem. Prepare-se que vamos começar. O objetivo dessa aula é resolver este exercício aqui. Determine o domínio e a imagem da seguinte função f de x igual a raiz de menos x quadrado mais 2x. Eu quero fazer esse exercício porque nesse exercício a gente vai poder ver como pode ser complicado determinar a imagem de uma função. E para isso a gente vai precisar de aprofundar nas ferramentas de cálculo para tornar essa tarefa um pouco mais fácil. Além disso, fazendo esse exercício, a gente consegue entender um pouco mais, acredito, o conceito de imagem de função. Antes de fazer o exercício, vamos lembrar o que é a imagem. A imagem de uma função, que função é f de d em e, é o conjunto de todos os valores possíveis de f de x quando x varia por todo o domínio d. Ou seja, é o conjunto dos f de x pertencente a e, tal que x pertence a d, que também pode ser escrito da seguinte forma. É o conjunto dos y pertencente a e, tais que existe um x pertencente a d com y igual a f de x. Ou seja, o que está dizendo aqui que a imagem é o conjunto de todos os elementos de e que podem ser escritos da forma y igual a f de x para algum x pertencente a d. E aí vamos fazer esse exercício. Bem, para falar do conjunto imagem, a primeira coisa que a gente quer saber é quem é o domínio. Como aqui não deixou explícito quem é o domínio, neste caso o domínio será o maior conjunto de números reais onde essa expressão aqui faz sentido. Para essa expressão aqui fazer sentido, como se trata de uma raiz, o que está dentro da raiz tem que ser positivo. Então, menos x quadrado mais 2x maior ou igual a zero. Eu quero determinar todos os x tais que isso daqui seja positivo. Note que essa expressão aqui é um polinômio de grau 2 em uma variável. E aí a gente pode responder essa pergunta aqui, fazer o estudo do sinal. Vou fazer aqui no cantinho, em azul. Estudo do sinal da função y igual a menos x quadrado mais 2x. Como isso aqui é uma revisão de coisas do ensino básico que a gente precisa saber para usar em cálculo, vou admitir que vocês sabem isso. Quem não sabe, procura em outras fontes como faz isso. Qualquer coisa, na primeira videoaula que eu fiz de cálculo 1 sobre números reais, eu falo um pouco sobre isso. Bem, vamos voltar aqui. Eu quero fazer o estudo de sinal dessa função. Quero saber quando que ela é positiva. A gente sabe que essa função aqui, eu posso escrever ela dessa forma. Coloco o menos x em evidência, isso vai ficar menos x, x menos 2. Ou seja, essa função aqui ela tem raiz no 0 e no 2. Raiz no 0 e no 2. Tem um sinal de menos aqui, então a concavidade é para baixo. Assim. E aí a gente lá no ensino básico, a gente aprendeu que o sinal dessa função vai ser negativo aqui, positivo aqui e negativo aqui. Eu quero saber quando que ela é o quê? Positiva. Isso é que eu quero saber, né? Tá aqui, ó. Ou seja, vai ser no intervalo 0 até 2, incluindo os extremos, porque eu quero também quando ela pode ser igual a 0. Ou seja, o domínio vai ser isso. Logo, o domínio de f é o intervalo 0, 2. Ok? Assim, essa função vai de 0, 2 nos reais. Pronto. Esse é o meu domínio. Agora vamos escrever quem é o conjunto imagem. O conjunto imagem, pela nossa definição, é o conjunto dos y pertencente ao contradomínio real. Não é isso? Conjunto dos y pertencente ao contradomínio, que é o E, tais que existe um x pertencente ao domínio, que no nosso caso é o 0, 2, todos os y pertencentes aos reais, tais que existe um x pertencente a 0, 2, com y igual a f de x, que nesse caso é menos x quadrado mais 2x.
Ou seja, o conjunto imagem é o conjunto de todos os números reais que podem ser escritos dessa forma aqui. Agora, olha só, o conjunto, a primeira coisa que a gente pode observar é que o conjunto dos números reais que pode ser escrito dessa forma tem que ser positivo, né? Note que se y pertence à imagem de f, então y pode ser escrito dessa forma, que é sempre maior ou igual a zero quando o x varia no 0, 2. Porque se ele não variar no 0, 2, a gente já viu que o que está aqui dentro vai ser negativo e aí não faz sentido nos números reais. Então isso aqui é maior ou igual a zero para todo x pertencente ao intervalo 0, 2. Ou seja, a primeira coisa que a gente observou aqui é que a imagem de f está contido no intervalo 0 até mais infinito, né? Porque qualquer número que eu pegar aqui, y, na imagem, ele vai ser igual a isso, que é positivo. Ótimo. Agora, quem é o conjunto imagem? Eu quero saber, o conjunto imagem é qual conjunto? A gente poderia começar a pensar, olha, o conjunto imagem talvez seja o intervalo 0 a mais infinito. Só que não vai ser isso. Vai ser um outro conjunto que eu vou mostrar agora. Quem será esse conjunto? Vamos observar o que a imagem faz. O que a função f faz? A função f pega números reais entre 0 e 2 e a gente já viu que leva em números maiores ou iguais a 0. Então ela vai estar daqui para frente, do 0 para cima. Bem, o que mais a gente sabe? A gente sabe que a função f, ela leva o 0 no 0, né? A função f, porque se a gente substituir 0 em f aqui, vai dar 0 ao quadrado, mais 2 vezes 0, vai ser 0. A gente pode olhar aqui também, ó. Como a raiz aqui é 0 e 2, se for 0, isso aqui vai dar 0, se for 2, isso aqui vai dar 0. E a raiz de 0 é 0. Então ela leva o 0 no 0 e também leva o 2 no 0. A gente já sabe isso. Está vendo? 2 elementos sendo elevados num mesmo elemento aqui no contradomínio. Bem, o que mais? Vamos olhar para outro número. Vamos pegar 1. 1. Onde que é elevado 1? F de 1 é raiz de menos 1 ao quadrado mais 2 vezes 1. Que vai ser o quê? Aqui vai dar 2 menos 1. 1, raiz de 1 é 1. Então, o 1 é elevado no 1. Se a gente olhar para o gráfico que a gente fez no estudo do sinal, como é que era ali? Você tinha 0, 2 e você tinha uma parábola assim. Esse aqui é o gráfico da parábola y igual a menos x quadrado mais 2x. Apesar de que eu ainda não falei de gráfico, isso daqui é um conteúdo do ensino básico e como isso é uma revisão, vou admitir que vocês sabem trabalhar bem com a parábola. A gente sabe que essa parábola aqui, o x do vértice vai ser 1, porque é o ponto médio, e o y do vértice, como a gente já calculou aqui, vai ser 1 também. Olha, o que essa função f está fazendo? A função f ela pega números x que estão entre 0 e 2, x está variando aqui, e faz menos x quadrado mais 2x, ou seja, pega um número x aqui e leva na imagem dessa parábola aqui. Então isso aqui vai dar um número menos x quadrado mais 2x. E depois ela tira a raiz. Ou seja, à medida que o x for variando aqui, o x for variando nessa direção, o y vai variando nesse intervalo 0, 1 aqui. Ó, entre 0 e 1 ele vai subir aqui, o y, esse aqui é o y e esse aqui é o x. E depois ele vai descer aqui. Então, o que a gente conclui é que essa parte aqui vai estar variando entre 0 e 1 quando o x está variando entre 0 e 2. E a raiz disso, a gente acredita também que vai variar entre 0 e 1. Ou seja, o que parece que está acontecendo intuitivamente é que quando o x varia de 0 até 1, isso aqui vai variar de 0 até 1. Isso aqui já é a função f, tá? Isso aqui não é mais a menos x quadrado mais 2x. E quando estiver variando de 1 até 2, ele vai variar de 1 até 0, para cá. Parece que é isso que é o comportamento, e é isso mesmo.
Pela nossa intuição, a imagem de f então vai ser o intervalo 0, 1. Vamos mostrar isso. Então, eu vou fazer uma afirmação. Imagem de f é igual ao conjunto 0, 1. Essa é a minha intuição pelos argumentos que eu apresentei aqui. Só que isso aqui não é uma demonstração. Vamos demonstrar de fato que a imagem é esse conjunto. Como eu já fiz anteriormente, para mostrar que um conjunto é igual ao outro, eu tenho que mostrar que o primeiro está contido no segundo e depois que o segundo está contido no primeiro. Vamos mostrar primeiramente que a imagem está contida no 0, 1. Imagem de f está contida em 0, 1. De fato, eu vou começar com o y pertencente à imagem. Se y pertence à imagem de f, então y pode ser escrito dessa forma. Y é igual a menos raiz de menos x² mais 2x para algum x pertencente ao intervalo 0, 2. Essa que é a definição de imagem. E aí eu quero provar que esse y está no intervalo 0, 1. Já vimos que esse y é maior ou igual a 0. Então, já sabemos que y é igual a raiz de menos x² mais 2x é maior ou igual a 0. Basta mostrar que y é menor ou igual a 1. Ou seja, que isso daqui é menor ou igual a 1. E aí, vamos observar o seguinte. A gente vai reproduzir aquele raciocínio que eu já tive ali. Só que vamos provar algebricamente. Note que menos x² mais 2x, basta eu mostrar que o que está aqui dentro da raiz é menor ou igual a 1. Porque quando eu tirar a raiz vai ser menor ou igual a 1. Note que isso daqui é menor ou igual a 1, implica que posso passar o menos 1 para cá. Menos x² mais 2x menos 1 é menor ou igual a 0. Isso eu posso voltar com o menos 1 para cá. Então, posso ir tanto nessa direção quanto nessa outra direção. Ou seja, essas duas coisas são equivalentes. Posso multiplicar isso tudo por menos 1. x² menos 2x mais 1. Aí eu tenho que inverter a desigualdade. Maior ou igual a 0. E eu posso tanto ir para cá, multiplicar por menos 1, ou multiplicar por menos 1 de novo, que eu volto aqui. Ou seja, ainda isso é equivalente a isso. Agora, isso daqui é um produto notável que a gente conhece. Que produto notável é esse? É o produto x menos 1 ao quadrado. Certo? Se eu desenvolver isso aqui, eu volto nisso daqui. Ou seja, isso é igual a isso. São equivalentes. E isso daqui é maior ou igual a 0. Certo? Eu sei que isso é verdade, porque qualquer coisa ao quadrado é maior ou igual a 0. Se isso é verdade, eu posso desenvolver, vai dar isso, vai continuar maior ou igual a 0. Posso multiplicar por menos 1, posso passar 1 para cá, e aí eu concluo que menos x² mais 2x é menor ou igual a 1. Ou seja, isso é equivalente a isso. Como eu sei que isso aqui é verdade, então isso aqui também é verdade. E aí a gente conclui o que a gente queria. Logo, y, que é igual a raiz de menos x² mais 2x, vai ser menor ou igual a raiz de 1. Se uma coisa que é positiva, isso aqui é positivo, né? A gente já tinha visto, ó. Isso aqui é positivo. Se uma coisa que é positiva está entre 0 e 1, a raiz vai estar entre 0 e 1 também. Isso aqui é igual a 1. Então, y é menor ou igual a 1. Ou seja, o que a gente queria mostrar. Comecei com o y na imagem e mostrei que ele está entre 0 e 1, que era o que a gente queria mostrar. Agora o segundo. O segundo é mostrar que o intervalo 0, 1 está contido na imagem de f. Ou seja, quero pegar um número entre 0 e 1 e mostrar que ele está na imagem. E mostrar que ele está na imagem e encontrar um x tal que acontece essa expressão aqui. Vamos fazer isso. Seja y pertencente a 0, 1. Queremos mostrar, vou escrever o que a gente quer mostrar. Queremos mostrar que existe um x pertencente ao intervalo 0, 2, tal que
y é igual a raiz de menos x² mais 2x. Ok? E aí eu vou repetir um pouco daquele raciocínio que a gente acabou de fazer. Note que se y, o que eu quero mostrar é isso, né? Então vou admitir um pouco isso. Se y é igual a menos x² mais 2x para algum x pertencente aos intervalos 0, 2, então se x está aqui no 0, 2, eu sei que isso aqui é positivo. Então, se y é igual a isso aqui para algum x em 0, 2, então, o que vai acontecer? Eu posso elevar as duas coisas ao quadrado. Se isso é igual a isso, o quadrado deles também é igual. Disso, eu vou ter que y ao quadrado, posso eliminar essa raiz, porque o que está ali dentro é positivo. E aí eu vou passar todo esse pedaço aqui para o outro lado e vou ficar com x² menos 2x mais y² igual a 0. E aí lembra que a gente viu que isso daqui é quase um produto notável. Tem quem está faltando aqui? Está faltando 1. O que eu vou fazer? Eu vou usar disso. Vou somar 1 aqui, que é o que está faltando para isso aqui ser um produto notável. E para eu não alterar a minha igualdade, eu vou diminuir 1. Isso é um artifício muito usado, que é somar e subtrair alguma coisa que vai facilitar a conta e que não interfere na igualdade, porque eu estou somando ao mesmo tempo que eu somo, eu subtraio. Ok, lembra que eu quero isolar o x, né? Porque eu quero mostrar o quê? Eu quero mostrar que existe um x, tal que y pode ser escrito dessa forma. Então eu tenho que isolar o x para eu dizer quem é o x que quando eu substituir aqui vai dar y. Esse que é o meu objetivo aqui. Ok, por que isso aqui vai me ajudar a isolar o x? Vamos ver. Isso daqui agora é um produto notável. Então, eu posso escrever isso daqui. x² menos 2x mais 1 é o quê? X menos 1 ao quadrado, menos 1 mais y² igual a 0. Eu não alterei em nada a minha igualdade até esse momento. Se você tem dúvida, desenvolve isso daqui tudo e veja que você vai chegar aqui. Só que observe que eu comecei assumindo isso e estou concluindo algumas coisas, né? Eu não sei se todas essas coisas, que eu não estou preocupado com isso no momento, se eu posso voltar nessa seta aqui, né? Se eu estou aqui, se eu voltar nessa seta, eu chego aqui. Eu não estou preocupado com isso no momento. Estou indo só nessa direção, ver se eu encontro uma expressão para x. Agora, vou isolar esse termo aqui, x menos 1 ao quadrado igual a 1 menos y². E aí, agora eu posso tirar a raiz dos dois lados. Duas coisas positivas são iguais. Isso daqui, lembra que isso daqui é positivo? Ó. Por que isso aqui é positivo? Porque o y, eu comecei com ele em 0, 1. Tá vendo? Se y está em 0, 1, o quadrado dele também está entre 0 e 1. E 1 menos uma coisa está entre 0 e 1 é maior ou igual a 0. E aí eu posso tirar a raiz dos dois lados. Vai ser igual a raiz de 1 menos y². Então não tem problema eu tirar a raiz aqui, porque eu sei que as duas coisas que estão aqui são positivas. Ok. Agora, a raiz de uma coisa ao quadrado, a gente já viu que é módulo do que está ali dentro. Igual a raiz de 1 menos y². Vejam que o 1 menos y² eu sei que é positivo porque o y está entre 0 e 1. Só que x menos 1 eu não sei se é positivo, porque o x varia entre 0 e 2. Então, por exemplo, se x for 0, por exemplo, vai dar 0 menos 1 menos 1. Então, eu não sei se x menos 1 é positivo. Por isso que eu tenho que usar o módulo aqui. E aí, disso daqui eu tiro a seguinte conclusão. O módulo de uma coisa é igual a uma outra coisa. O que significa? Que o que está aqui dentro do módulo vai ser essa própria coisa do lado de cá. Ou o que está dentro do módulo também pode ser o oposto do que está aqui. Em qualquer um dos dois casos, se eu aplicar o módulo aqui, o módulo sempre vai dar raiz de 1 menos y². Né? Se eu aplicar o módulo aqui, esse menos some. X, aqui eu posso isolar o x, né? X igual a 1 mais, passo menos 1 para lá. Ou x é igual a 1 menos raiz de 1 menos y².
Vejam que aqui eu cheguei a duas conclusões. Eu supus que se y pode ser escrito dessa forma para algum x entre 0 e 2, então eu concluo que x pode ser isso ou x pode ser isso. E o que a gente quer mostrar? A gente quer mostrar que se y está entre 0 e 1, existe um x tal que isso aqui acontece. O que eu concluí aqui é que meus candidatos a x podem ser esse ou esse. Eu preciso só de um. Aqui eu obtive dois candidatos. Eu vou escolher qualquer um. E vamos ver que vai dar certo. Com isso, agora eu tenho que verificar que esse candidato... Vamos pegar esse candidato aqui. Eu tenho que verificar que esse candidato aqui vai dar certo, né? Lembra que eu encontrei candidatos. Eu supus que y pode ser escrito dessa forma para algum x entre 0 e 2, e aí eu cheguei a esses dois candidatos. Aqui tem que tomar cuidado que eu andei com a seta só em uma direção. Pode ser que quando eu tente voltar aqui, tem alguma operação aqui que não seja permitida, então isso pode falhar. Mas nesse caso não vai falhar. Então eu quero mostrar duas coisas. Eu quero mostrar que esse x ali é um candidato que satisfaz isso. Ele está entre 0 e 2, e quando eu aplico ele nessa expressão aqui, isso vai dar y. Vamos lá. Com isso, vamos escrever completo. Com isso, se y pertence ao 0, 1, que é o que eu quero mostrar, tome x igual a 1 mais raiz de 1 menos y ao quadrado, certo? Eu tenho que mostrar que existe o x. Então, mostrar que existe o x é dar cara para ele. Ó, se y está aqui, tome x dessa forma. Vamos mostrar primeiro que x está entre 0 e 2. Primeiramente, note que y entre 0 e 1, isso implica que o quadrado também está entre 0 e 1. Se eu multiplicar por menos 1, inverto a desigualdade. Menos 1 vezes 0 é 0, inverto a desigualdade. Quero chegar nessa expressão que está aqui. Agora eu vou somar 1 para chegar no que está dentro dessa raiz. Então, 1, somando 1 de todos os lados, não altera a desigualdade. 1 menos 1 vai dar 0. Esse número está entre 0 e 1, então a raiz dele, eu posso tirar a raiz de todos aqui, que eu vou continuar com a mesma desigualdade. Então, a raiz de 1 é 1, maior ou igual a raiz de 1 menos y ao quadrado, maior ou igual a raiz de 0 é 0. O que mais? Vou somar 1 agora. Somando 1 na desigualdade não altera, 1 mais 1 vai ser 2, maior ou igual a 1 mais raiz de 1 menos y ao quadrado, que é maior ou igual a 1. Então, isso implica que isso aqui é o x. 2 é maior ou igual a x, que é maior ou igual a 1. Ou seja, x pertence ao intervalo 1, 2, que por sua vez está contido no intervalo 0, 1. 0, 2. Certo? Eu tenho que mostrar que existe um x no intervalo 0, 2 que satisfaz aquela expressão. Se eu pegar o x dessa forma, ele está no intervalo 1, 2, que é um subintervalo do 0, 2. Então, ele está dentro desse intervalo. E agora, vamos mostrar que quando eu aplico esse x na função, vai dar y. Além disso, f de x vai ser o quê? Raiz de menos x ao quadrado mais 2x. E aí eu vou substituir o x. Quem é o x? Menos 1 mais raiz de 1 menos y ao quadrado mais 2 vezes 1 mais raiz de 1 menos y ao quadrado. Vou desenvolver isso daqui e vai dar y, porque foi construído para dar y. Mas vamos verificar. Então, isso aqui é menos, isso aqui é um produto notável, quadrado do primeiro, 1. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mas o segundo ao quadrado. Como isso aqui é uma raiz, vai ficar o que está aqui dentro. Eu já vou eliminar a raiz. Mais 2 vezes, vou distribuir esse 2, 2 vezes 1, 2, mais 2 raiz de 1 menos y ao quadrado. E aí vou distribuir esse sinal de menos aqui. Isso vai dar menos 1, menos 2 raiz de 1 menos y ao quadrado, menos 1 mais y ao quadrado, e vou repetir isso daqui. Agora eu posso cancelar termos. Esse termo cancela com esse, e esse termo, menos 1 com menos 1, menos 2, cancela com esse. O que vai sobrar? Sobrou só o y ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar raiz de y ao quadrado,
que é igual ao módulo de y, mas a gente começou com y entre 0 e 1. Y é positivo. Então, o módulo dele é ele mesmo, tá vendo? E aí eu concluí que se y está entre 0 e 1, existe esse x aqui, para cada y entre 0 e 1, eu posso tomar o x dessa forma, que vão acontecer duas coisas. X vai estar entre 0 e 2, e o f de x é igual a y. Logo, se eu pegar um elemento entre 0 e 1, ele vai estar contido na imagem de f, como a gente queria demonstrar. Pronto, a gente mostrou isso aqui, que a imagem de f é igual a 0, 1. E está pronto. Em resumo, o que a gente fez? A gente escreveu o conjunto imagem como ele tinha que ser, que é o conjunto dos y, que tem que ser dessa forma. A gente fez um raciocínio intuitivo aqui e chegou à conclusão que o conjunto imagem deve ser o 0, 1. E aqui embaixo a gente provou algebricamente que o conjunto imagem realmente é o 0, 1. Como que a gente fez? Primeiro a gente mostrou que o conjunto imagem está contido no 0, 1, dessa forma. E depois a gente mostrou que o intervalo 0, 1 está contido no conjunto imagem. E aí, para isso, o que a gente fez? A gente pegou o y entre 0 e 1, supôs que ele era dessa forma, para algum x entre 0 e 2, e começou a trabalhar. Começou a desenvolver aqui e chegou que x poderia ser dessa forma, chegou em 2 candidatos. E aí a gente, no final, verificou que realmente esse candidato aqui funciona. Ou seja, ele é um cara que está entre 0 e 2, na verdade entre 1 e 2 a gente concluiu, e que além disso ele satisfaz isso daqui. Novamente, eu gostaria de frisar que é importante fazer aquela verificação final, porque aqui quando eu fiz muitas pessoas param aqui, que elas começam a desenvolver aqui, supõe que isso aqui é verdade, e vai desenvolvendo e chega que x é igual a isso ou isso. E aí acabou. Nesse caso, é verdade porque quando eu voltar nessas operações aqui, eu consigo desfazer tudo e voltar no início aqui. Mas nem sempre isso é verdade. Tem alguns casos que pode não ser. A grande maioria vai ser. Mas é sempre importante verificar. Porque pode ser, como eu supus isso daqui. E cheguei à conclusão disso daqui. X é isso ou isso. Né? Mas se isso daqui não for verdade, e aí eu poderia chegar a candidatos falsos. Certo? Isso só foi possível porque eu consigo voltar nessas operações aqui. Ok? Também gostaria de frisar que esse raciocínio que a gente fez aqui, que eu chamei de intuitivo para achar o candidato a conjunto imagem, com mais ferramentas de cálculo a gente pode formalizar esse raciocínio e aí a demonstração de que isso aqui serviria como a demonstração de conjunto imagem é o conjunto 0, 1. Mas como eu disse, a gente precisa de avançar mais nas ferramentas de cálculo. Eu tenho que saber o que é uma função crescente, o que é uma função decrescente, o que é um máximo, o que é um mínimo de uma função, o que é uma função contínua, e aí eu preciso de avançar nos conceitos de cálculos. Sem eles, isso daqui não é uma justificativa, é apenas uma intuição. Somente com a definição de conjunto imagem eu tenho que fazer todo esse raciocínio que eu fiz. Por isso que é importante a gente ter as ferramentas de cálculo para tornar as tarefas mais fáceis. E aí com isso a gente conclui essa aula de exercício atingindo, acredito, o objetivo que eu queria, que é mostrar que para encontrar o conjunto imagem, às vezes pode ser uma coisa muito trabalhosa. E olha que a função nem é tão complicada assim. É a raiz de um polinômio. Imagina se forem combinações de outras funções. Ou seja, encontrar o conjunto imagem nem sempre é uma coisa viável. E a gente precisa de técnicas mais avançadas para isso que a gente vai ver ao longo desse curso aqui. E com isso a gente finaliza esta aula. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos e até a próxima!